E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre usinagem interna e como fazer rosca interna também no torno. Segue aí! Bom, gente, inicialmente eu vou facear essa peça aqui, isso aqui é um pedaço de material que sobrou e eu vou preparar essa peça aqui para a gente começar a usinar. A primeira coisa que eu vou fazer é facear essa peça, limpar aqui esse pedaço aqui onde foi cortado e vou fazer um furo passante. Aqui essa peça vai virar uma porca, então a gente vai fazer uma usinagem interna nela, um desbaste interno e depois nós vamos fazer rosca interna nela também, tá? Então vamos primeiro facear, fazer um furo, botar um mandril aqui, botar uma broca aqui, fazer um furo, para depois a gente dar início à usinagem interna. É isso aí. Agora eu vou usar uma broca de centro no mandril para fazer o primeiro furo de centro ali, para depois entrar, vai ser um furo guia, para depois entrar com as brocas e ir fazendo o furo aos poucos. Agora eu vou entrar com a broca para dar continuidade na furação. Gente, a rosca que eu quero fazer nessa peça aqui é uma rosca M22. Então, olhando na tabela, o passo dessa rosca eu vou usar um passo 2 milímetros, tá? Então, uma M22 passo 2. Olhando na tabela, eu sei que o furo para fazer a rosca M22, ele é um furo menor, né? Porque daí a gente vai abrir o dente da rosca ali e aí então a rosca vai ser M22. Existe uma tabela de furação para determinada rosca. E essa tabela eu tenho ela aqui, ó. É bem fácil de encontrar na internet. Eu vou deixar o link dessa tabela aqui, eu até imprimi ela. Eu vou deixar o link dessa tabela na descrição do vídeo ali. Se vocês precisarem dessa informação é fácil de acessar. E então, para fazer uma rosca M22, passo 2, eu sei que o furo é 20 milímetros. Então, eu vou usinar um furo de 20 milímetros aqui e aí então eu faço a rosca com o passo 2 milímetros, que aí vai chegar ao diâmetro externo da rosca, ou seja, o fundo do canal do dente, do filete da rosca, vai ter 22 milímetros e vai enroscar num parafuso de 22. Para isso, eu poderia colocar uma broca 20 aqui e já fazer o furo com 20 direto com a broca.
Mas como eu quero mostrar para vocês a usinagem interna e como fazer, eu vou fazer com uma broca 19,5 e aí eu vou tirar esses meio milímetro na ferramenta aqui para mostrar como que eu faço para usinar o diâmetro interno. Isso aí foi um inscrito do canal que pediu para a gente fazer um vídeo sobre usinagem interna, né? Então é isso aí que eu estou tentando demonstrar aqui de uma forma bem prática, bem simples, para poder contribuir aí com o pessoal que tem dúvida. Lembrando que eu não sou nenhum professor, eu só sou um mecânico que estou aqui para contribuir da melhor maneira que eu puder, aquilo que eu até hoje aprendi, e se eu puder ajudar alguém aí eu fico muito feliz. Então vamos lá, vamos seguir. Vou botar a broca 19,5 aqui no mandril. Lembra que daquele vídeo que eu fiz sobre velocidade de corte, para uma broca 19,5, a velocidade de corte ela é bem menor. Então, para essa broca aqui eu vou usar uma velocidade de corte de 115 RPM, uma rotação de 115 RPM. Eu gostaria de mostrar para vocês um instrumento que ele serve para medir diâmetro interno. O paquímetro, ele tem uma parte aqui dele, ó, que é essa orelha aqui, ó, tá pegando bem aí? Essa orelha aqui, ó, que é para medição de diâmetro interno. Mas o paquímetro ele não tem uma precisão muito boa, e até porque quando a gente vai medir aqui com o paquímetro, ele pode se movimentar numa posição que a orelha fique, ó, vamos exemplificar aqui, ó. Aqui dá para ver bem? Ó, se a orelha do paquímetro tá aqui, ó, e ela tiver assim, ó, ela vai dar uma medida. Se ela tiver assim, o paquímetro tiver assim, vai dar uma medida diferente. Até deixar ele bem paralelo é complicado, é difícil do paquímetro pegar uma medida com perfeição. Então existem vários instrumentos de medição interna de mais precisão. O principal deles é o micrômetro interno. Mas o micrômetro interno, ele precisa de uma quantidade muito grande, o mecânico precisa de uma quantidade muito grande de micrômetros internos, porque ele vai medindo, por exemplo, do furo 10 até o 15, do 15 ao 20, do 20 ao 25. Então, se torna muito caro ter um kit de micrômetros internos para o mecânico conseguir fazer a medição desde os, sei lá, 12 milímetros até os 100 milímetros. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um instrumento que eu adquiri até faz pouco tempo, eu nem conhecia, que é um medidor interno telescópico. Esse instrumento aqui, ele facilita muito. Primeira coisa, ele é muito barato. Comparado ao micrômetro interno, ele é o preço desse kit aqui, que ele mede de 12 milímetros, até 150 milímetros, é mais barato, todo esse kit é mais barato do que um micrômetro interno. Então, esse kit ele funciona da seguinte maneira, ele tem do A até o F de instrumentos, e ele funciona da seguinte maneira, ó. Cada letra representa um diâmetro, um range de diâmetro. Ó, ele funciona da seguinte maneira, ó. Ele é telescópico, ó. Ele fecha e abre. Tem uma mola que fecha e abre. Tá bom aqui? Aqui assim. Ó, tem uma mola que fecha e abre aqui, ó. E aí eu fecho ele e travo. Ó, fica travado. Aí eu ponho ele dentro do furo e abro ele. Solta aqui, ó. Ó, prende ele
solta e abre ele dentro do furo. Esse aqui é um medidor interno telescópico. O que isso aqui vai servir? Eu faço a medida, eu ponho dentro do furo, travo, pego um micrômetro externo, e aí eu meço a medida, meço ele com o micrômetro externo. Ou seja, em vez de eu ter micrômetro interno e externo, eu preciso só ter um kit de micrômetro externo e um medidor telescópico, que ele vai copiar a medida do interno para uma superfície externa. As laterais dele são abauladas e são retificadas, e elas facilitam então que eu consiga tirar uma medida bem mais precisa do que, por exemplo, se eu fosse usar um paquímetro, e bem mais barata de que se eu fosse usar um micrômetro interno propriamente dito. É para isso que serve esse instrumento, eu vou mostrar agora na prática utilizando ele. Como o furo que eu fiz aqui, por enquanto ele tem 19,5, eu vou pegar um que vá do 19, esse aqui de 12,7 a 19, e esse aqui de 19 é o 32. Então eu vou pegar esse aqui, eu vou fechar ele, vou travar aqui, travado. Lá eu vou abrir, vou travar, vou colocar dentro do furo aqui, e vou abrir. Com ele aberto, bem centralizado aqui, eu consigo centralizar ele por causa da pressão da mola. Eu travo de novo, travo de novo e tiro ele. Com o micrômetro externo, eu vou medir então a medida que deu aqui nessa parte externa aqui, que ela vai ser exatamente o diâmetro aqui do furo. Vamos lá. (19,69) 19 milímetros e 69. Eu usei uma broca de 19,5 e ela deu um furo um pouquinho maior do que é o diâmetro nominal dela. Isso aí é normal, inclusive a gente encontra isso na literatura e no manual do mecânico, tem aí as diferenças que pode acontecer, né, de brocas para furação. E agora a gente vai tentar deixar com 20 milímetros esse diâmetro aqui. Vamos agora utilizar uma ferramenta de usinagem interna para fazer esse serviço. Para usinagem eu vou utilizar uma ferramenta de usinagem interna, de desbaste interno, que é uma ferramenta soldada. Isso aqui na verdade é uma ferramenta bem baratinha, a gente compra até da China, vem essas ferramentinhas aqui, e eu acho que eu paguei R$20 nessa ferramentinha aqui, Aqui, gente, qual é a grande diferença quando eu vou usinar interno, a diferença de quando eu vou usinar interno do externo? A diferença basicamente está no anel graduado do torno, porque quando eu vou fazer uma usinagem interna, ou seja, quando eu vou desbastar um furo, eu estou aumentando o diâmetro do furo, certo? Quando eu estou usinando uma peça externamente, eu estou diminuindo o diâmetro dessa peça, não é? Então, o que eu tenho que tomar cuidado aqui, Que a minha medida aqui, ela está 19,69, tá? Se eu tirar um décimo aqui, eu vou ficar com 19,79. Eu vou aumentar o diâmetro, certo? Isso é uma coisa banal, mas às vezes a gente não observa esses detalhes e acaba matando peças. Eu lembro quando eu estudava no Senai, eu matei uma peça justamente por causa disso. Eu na minha cabeça, né, eu tinha 14, 15 anos na época, na minha cabeça eu achava que eu ia diminuir, e aí eu estava aumentando cada vez mais o furo, né? Então, no anel graduado,
eu vou tirar a medida para menos, ou seja, eu estou aqui com a minha medida de no 7,5 aqui, tá? No 75 aqui. Eu vou passar para o 65, eu vou reduzir aqui. E o tanto que eu diminuir no anel graduado, ou seja, que eu trazer a ferramenta para cá, eu vou aumentar o furo da peça, eu vou aumentar o diâmetro do buraco, do furo. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Tá com 19,69, nós temos que chegar até 20. Então a gente tem que tirar 31 centésimos. É o que a gente vai fazer agora. Vamos tirar o meu anel graduado aqui, ó, cada traço desses aqui representa 0,02, ou seja, 2 centésimos. Eu vou tirar então 2 décimos aqui direto. Vamos tirar a medida aqui. Ficou com 20,1. Eu tirei 3 décimos, porque eu andei mais 5 casinhas aqui, deu mais 1 décimo depois, no segundo passe. E eu deixei ela com 20,1 de diâmetro. Se fosse encaixar um rolamento de diâmetro 20 aqui, essa peça já estaria morta. Ia ter uma folga de 1 décimo aqui. Como é uma rosca, tá tranquilo, não é a precisão que a gente precisa. Mas o que eu tentei fazer? Eu tentei antecipar aí, tentei agilizar para o vídeo não ficar muito longo e dei um passe de mais 1 décimo e aí matei a peça. A peça estaria morta se eu dependesse de uma medida precisa, de alta precisão. Como é rosca, vamos partir para fazer a rosca aqui. Ficou legal aqui a forma de mostrar como medir. É uma medida precisa, é uma medida de muito mais precisão do que um paquímetro, por exemplo. Se eu tivesse medido com um paquímetro aqui, ele está mostrando aqui o meu paquímetro 20,05. Eu poderia até usar um paquímetro digital que tem uma precisão um pouco melhor. 20,09 está mostrando aqui no meu paquímetro digital. Ele tem uma precisão muito boa, mas eu posso estar... olha aqui, ó, eu vou variar ele aqui, ó. Ele varia de 0,9 até 16, 20,09 até 20,16. Só 17 aqui, ó. Só na variação aqui, só na forma de movimentar ele aqui dentro do furo, eu tenho uma variação de 1 décimo. Então, ficaria uma medição muito imprecisa se eu, mesmo utilizando um paquímetro digital da Mitutoyo, que é de boa qualidade, mesmo assim, a minha precisão não ficaria a minha medida não ficaria tão precisa quanto utilizando esse tipo de instrumento aqui, auxiliar, é um instrumento auxiliar de um instrumento de medição, que é o micrômetro externo. Então, chega de medida e vamos fazer a rosca agora. Da mesma maneira que a gente utiliza a inclinação no carro superior para fazer uma rosca externa, a gente também faz essa inclinação no carro superior para uma rosca interna. A única diferença, eu vou mostrar aqui na prática para vocês entenderem. Uma rosca de 60 graus, que é uma rosca milimétrica, tá? Que se alguém quiser aí tirar a dúvida, vou botar no card aqui um vídeo que eu ensino, que eu mostro como que eu faço rosca no torno, tá? Uma rosca milimétrica
de 60 graus, ela tem o carro superior inclinado em relação à rosca, ao parafuso, ao eixo que vai ser feita a rosca. Ele tem uma inclinação de 30 graus em relação ao eixo. Ou seja, aqui é 60 graus que a gente inclina. Na graduação aqui, ó, eu ponho no 60 aqui, ó. Por quê? Porque em relação ao ângulo aqui, ó, em relação ao ângulo, vai sobrar o ângulo em relação ao eixo, vai sobrar o ângulo de 30 aqui, ó. Que é exatamente o ângulo que a ferramenta de fazer rosca, ela entra na mesma direção desse ângulo que ele está inclinado aqui. Ou seja, a rosca, a aresta de corte da rosca sempre vai pegar na aresta principal da ferramenta. A ferramenta que faz rosca sempre vai pegar na aresta principal. Se eu tivesse com o carro nessa posição comum aqui e tivesse aprofundando a rosca por aqui, ó, pelo avanço aqui, ó, eu estaria enterrando a ferramenta e, consequentemente, eu estaria fazendo com que as duas arestas da minha ferramenta de rosca, de fazer rosca, estivessem pegando ao mesmo tempo no material. Isso ia aumentar o atrito, ia deixar uma qualidade bem menor, bem inferior. Então, eu inclino, neste caso aqui até os 60, que ele vai gerar 30 graus de inclinação. Se fosse uma rosca whitewort, uma rosca de padrão inglês, aí a gente teria que inclinar ela 55 graus divididos por 2, dá 27 graus e meio. E em relação ao eixo, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, no caso seria aqui 57,5 no meu carro aqui. Mas vamos lá, 60 graus. E aí o avanço ia acontecer no sentido que a ferramenta pega na rosca. Só que agora a minha rosca é interna. Então a ferramenta, ela não entra mais assim, ela entra assim. Então a minha inclinação, ó, é os mesmos 60 graus aqui, ou seja, 30 na perpendicular, só que nessa posição aqui, ó, que daí a ferramenta vai entrar cortando com a aresta principal aqui dentro. Ou, se preferir, eu faço assim, tá? Eu faço com ela a zero aqui, ó, a rosca interna, e aí eu tomo cuidado aqui para ir dando um passe bem fino, bem curto, bem de pouco material, para poder cortar assim. Na real, na prática, a maioria dos torneiros usam dessa maneira. Mas eu vou fazer do jeito certo, porque eu quero dar um bom exemplo, né? Então, na verdade, não existe jeito certo ou errado, existem técnicas, né? Essa é uma técnica. Até um inscrito no canal aí, ele comentou que o nome dessa técnica aqui é penetração oblíqua. E eu achei muito legal isso, eu agradeço aí a ajuda que vocês estão me dando aí, porque a gente nunca sabe de tudo e a gente está sempre aprendendo. E o meu objetivo aqui não é saber de tudo, e sim transmitir o pouco que eu sei, compartilhar o pouco que eu sei, porque eu sei que quando a gente está começando, é bem difícil a gente conseguir informação. Então, aqui a gente consegue compartilhar aí e ajudar aí dentro do possível. Bom, agora eu vou pegar uma ferramenta para rosca interna e vou colocar aqui no meu torno. Eu peguei uma barra de aço 1045 quadrado e soldei um bits aqui na ponta, ó, e afiei esse bits com 60 graus aqui na ferramenta, e essa daqui ela encaixa aqui certinho. Então eu vou fazer rosca com ela. O meu cameraman aqui tá quase dormindo atrás de mim aqui, que é o Júnior, que me ajuda aí a fazer os vídeos. É meia-noite, é 20 para 1 da manhã, e a gente está gravando esse vídeo aqui para compartilhar um pouco de informação aí, que afinal de contas os dias são corridos e aí a gente tem que gravar quando dá tempo. E quem quer dá um jeito, quem não quer arranja uma desculpa.
E a gente tá dando um jeito. Estamos gravando de madrugada aí. Ó, a ferramenta, ela fica paralela. Só o avanço que ele é inclinado. A ferramenta é paralela. Paralela à rosca. E aí, eu venho aqui e ponho o passo 2 aqui no carrinho. Um outro ponto importante que um inscrito comentou, se o meu torno ele precisa trocar a engrenagem quando eu vou mudar de milímetro para polegada. Sim, esse torno aqui é um torno chinês da marca Strong, modelo STB 175/1000, ele precisa trocar. Ele tem um conjunto de engrenagens, na verdade são só duas engrenagens que precisam ser trocadas quando eu vou mudar de milimétrico passo para polegada. Então esse torno aqui precisa trocar sim, tá gente? Eu não lembro de ter falado isso no vídeo que eu falei sobre roscas, mas eu vou deixar o card aqui no vídeo. Quem quiser saber mais sobre rosca, dá uma olhada ali, que ali eu consegui trazer o máximo de informação possível aí para ajudar vocês. Vamos lá então, vou passar para 2 aqui. KV. KVBD. KVBD. Qual é a diferença? A diferença quando eu vou fazer rosca interna é que quando eu chegar ao final da rosca, em vez de eu afastar a ferramenta, eu vou entrar mais com a ferramenta. Vou levar a ferramenta para o centro para poder fazer o reverso, para poder reverter. Se eu simplesmente reverter, eu estrago a rosca. Então agora deem uma olhada aí do jeito que eu vou fazer. Vou tentar fazer de um jeito bem lento para vocês poderem entender como que é o processo. Vamos lá. Vou engatar aqui. Antes eu vou zerar aqui, ó. Eu encostei a ferramenta ali no torno, na peça, e zerei aqui o anel graduado do carro transversal. Aqui já está zerado aqui o anel graduado do carro superior. Todo o avanço que eu for dar agora na rosca vai ser nesse carro aqui. Esse carro aqui vai ser só para dar a folga para eu voltar, para eu retroceder. Eu dou o passo com ele no zero, entro com a ferramenta um pouco mais para o centro para ela sair de ficar pegando na peça, afasto e zero de novo aqui. E dou avanço pelo carro superior. Observa aí, vamos lá. Ó, eu avancei quase mais ou menos uma volta aqui e retrocedi a alavanca. Estou afastando a ferramenta. Ó, parei o torno, volto para o zero. Ou seja, eu não dei avanço nenhum na ferramenta aqui, ó. O avanço da ferramenta vai ser dado aqui, ó. Ó, dei 1/10 de avanço na ferramenta. Vou passar um óleozinho aqui para facilitar e ligo de novo. Ó, volto pro zero e dou avanço. Mais 1/10. Eu estou dando avanço de 1/10 e 1/10 aqui, ó. Por quê? Porque essa minha ferramenta é muito frágil. Foi uma ferramenta que eu soldei
aqui na oficina mesmo, então eu não quero forçar ela, mas daria para dar um passo um pouquinho mais pesado, mas eu prefiro ir bem devagarinho, de décimo em décimo. Tá feito, gente, a rosca aqui. Eu vou tirar aqui para mostrar. Ó, vê se dá pra pegar um zoom aqui, né? Dá pra ver a rosca aqui? Dá pra ver sim, de Dá boa, pra ver bem sim. por dentro aqui? Sim, não. Ó, gente, tá pronta a rosca. É uma rosca passo 2. Algumas coisas a gente precisaria fazer agora, só que como é só para demonstração, eu não vou fazer. Mas a primeira coisa que a gente precisaria fazer agora era ter um parafuso M22 para a gente enroscar aqui, passo 2, né? Para a gente enroscar aqui e ter certeza que a rosca ficou correta. A segunda coisa era ter ou um parafuso padrão passa-não passa, que é uma rosca padrão passa-não passa, que é um instrumento de medição, que de um lado, eu vou botar uma delas aqui na palma da minha mão aqui, para vocês verem uma imagem de que é que eu quero falar para vocês. É isso aí. Essa rosca passa-não passa, ela de um lado ela tem uma parte que vai enroscar e do outro lado ela vai ter uma parte que não vai enroscar, entendeu? E aí vai dar a certeza de que a tua porca, a tua rosca interna tá certa. Por quê? Porque se ela não enroscar na que deve enroscar ou enroscar na que não deve, é sinal que a porca ficou muito maior ou muito menor. Outro detalhe, quando a gente usa o avanço com o carro inclinado, ou seja, o avanço oblíquo, como é a penetração oblíqua, a gente precisa de fazer duas maneiras para calcular o quanto a gente entrou com a ferramenta. A primeira maneira é fazendo pela trigonometria, né? Esse aqui seria a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas aí teria que fazer uma matemática para então calcular o quanto eu quero dar uma penetração de 2 milímetros de diâmetro, ou seja, eu quero afundar a ferramenta a 1 milímetro, né? Porque eu fiz um furo de 20 e a minha rosca era M22, então eu tenho que penetrar 1 milímetro da ferramenta na peça, ou também a mesma coisa, eu estou falando, aumentar em 2 milímetros o diâmetro, certo? Ou no raio 1 milímetro ou 2 no diâmetro. Ou eu pegaria um relógio comparador desse aqui e fixaria ele aqui, ó. Eu colocaria ele aqui, uma base magnética aqui, e eu iria fixar esse relógio comparador de uma maneira que eu enxergasse, claro, fixar ele aqui, ó. Ó. E aí, à medida que eu dou a penetração da ferramenta aqui, ó, eu vejo quanto ele avança pelo relógio comparador. Vocês não vão estar enxergando aí, mas... Ó, vamos supor, eu vou dar aqui, eu quero ver quanto é que dá 1 milímetro. Ó, eu zero aqui, um décimo deu, um décimo não, deu... Quanto que é 0,25? 0,25 centésimos aqui, ou 25 centésimos aqui, ou seja, 2 décimos e meio, avançou 2 décimos no relógio. Meio milímetro lá, avançou 0,4 aqui no relógio. 1 milímetro lá, avançou 0,84 aqui no relógio. Então, para eu dar 1 milímetro de avanço, eu teria que ter dado lá 1 milímetro,25 no anel graduado do carro superior, entende? Por quê? Porque ele está inclinado, ele está inclinado a 60 graus nesse sentido e 30 graus no sentido do eixo, na perpendicular do eixo. Então, eu usaria o relógio comparador, é o jeito mais fácil, mais prático.
Eu não usei nenhum nem outro porque foi demonstração, foi uma forma só para demonstrar como se faz rosca interna aqui, ó. E a rosca tá pronta, tá perfeita ali. Eu fiz no olho, eu devo ter dado aqui uns 1,5 mm de avanço aqui, ó. Devo ter passado um pouco inclusive. Mas como foi só para demonstração, agora eu estou mostrando aqui o que teria que ter sido feito de forma mais perfeita. Então é isso aí, gente. Eu agradeço vocês por terem participado aí, por terem estado comigo até agora. Muito obrigado por dar essa força no canal aí. Eu peço que vocês deem um like no vídeo, peço que comentem ali no canal, comentem no vídeo ali, coloquem os comentários, compartilhe esse vídeo com alguém aí, dá uma força. Eu tô com uns 600 e poucos inscritos no canal, queria chegar a 1000, preciso chegar a 1000 inscritos no canal aí, que daí o canal começa a ter mais visibilidade, começa a ser mais acessado. E dá uma força aí, dá um like, compartilha esse vídeo, clica no sininho, se inscreve no canal e não te esquece de seguir aí que os próximos vídeos vai ter muita coisa legal aí. Eu tô restaurando, até eu vou usar essa parte aqui, eu vou botar bem no final mesmo. Gente, eu tô restaurando uma morsa, eu tô restaurando uma serra vai e vem, que eu comprei para restaurar, e eu comprei um torno também há muitos anos atrás de um leilão. Esse torno está totalmente desmanchado, ele precisa de uma restauração completa, e eu quero fazer uma sequência de vídeos aqui no canal dessa restauração desse torno. E eu gostaria de saber de vocês aí, quem ficou até o final, é sinal que é parceiro mesmo, que é fiel aí ao canal. Então comenta aí, o que vocês preferem primeiro? Restauração da morsa, da serra vai e vem ou do torno? E aí eu vou fazer uma sequência de vídeos aí de restauração. Comenta aí, não esquece de curtir, compartilhar. Um grande abraço e até a próxima! Para cena pós-crédito aí, que sempre vai ter em todos os vídeos, tá aqui o torno que a gente quer restaurar. Dá uma olhada aqui, vem cá, chega aqui. Dá uma olhada no lixão que tá esse torno aí, ó. É esse torno aqui que a gente vai restaurar. É um torno mito de 0,5 metro de barramento, 400 de volteio. E eu acho que esse torno aqui, ele é muito melhor inclusive que aquele meu, mas ele precisa de restauração. Eu queria saber se vocês acham que vale a pena fazer uma sequência de vídeos aí da restauração desse torno. Também, vem cá. Tem essa serra aqui, ó. Essa é uma serra vai e vem. Olha o Scott. Scott, o que tu quer, cara? O que tu quer? Essa serra aqui... Essa serra aqui também eu quero restaurar ela. Eu quero dar uma revisão geral, fazer uma pintura legal nela aí e ver aí se vocês acham que vale a pena fazer essa restauração aí, gente. E tem a morsa, cadê a morsa? No meio da bagunça a gente não vai achar, mas tem uma morsa também que eu e o Júnior já começamos a restaurar, a gente já pintou ela e eu queria saber se vocês estão a fim de ver mais vídeos sobre essa restauração, se vocês querem ver vídeos sobre a restauração dessa morsa, que daí a gente pode mostrar também. Eu preciso fabricar mordente para ela, preciso fabricar o manípulo novo, de repente aí tem uma série de vídeos. Comenta aí qual que vocês preferem. Um grande abraço, até mais! Bem!